É muito bom poder reencontrar você aqui no programa Escola Bíblica. Estamos no segundo dia do nosso segundo tema, falando sobre o herói que é a pessoa de Cristo Jesus. E é muito bom ter você junto com a gente. Lembrando que nós estamos estudando o livro do Apocalipse de uma maneira clara, precisa, direta, tentando, dentro do possível, alcançar cada vez mais o meu e o seu coração também. E nós ficamos felizes em saber que você tem participado com a gente, se envolvido também, através das redes sociais, ligando, pedindo material, que é a nossa base do estudo aqui também. E nós ficamos muito felizes em saber que você tem aprendido junto com a gente. A Bíblia é uma demonstração clara de que Deus é um Deus inesgotável. E a Bíblia é a revelação do caráter de Deus. E a gente sempre pode aprender cada vez mais, de uma maneira profunda, as verdades bíblicas. E eu quero, junto com você, estudar um tema hoje muito especial, um momento de sofrimento dentro da ilha de Patmos, quando João chora. A gente vai para um rápido intervalo de 30 segundos, não saia daí, e nós vamos entender o motivo, a razão das lágrimas de João e qual o significado disso para mim e para você hoje também. Voltamos já. E já estamos juntos aqui no programa Escola Bíblica, lembrando que você tem como base o guia de estudos de hoje, Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós estamos estudando esse guia de estudos aqui. A proposta do programa Escola Bíblica é exatamente nós estudarmos juntos muitos materiais que a Novo Tempo tem oferecido para você. Olha que ilustração bonita, temas importantes, e a gente começa com algo muito profundo, que é o livro do Apocalipse. E você pode pedir aí na sua casa, através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Peça em horário comercial. Esse programa é reprisado no período da tarde também, e você pode acompanhar nas noites aí. Preferencie assistir esse programa à noite. Vale a pena você chegar em casa, estudar a palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais acerca das verdades que nós todos temos que aprender. Ninguém é expert nas verdades da palavra de Deus. Deus realmente é grandioso, mas Ele quer se revelar a nós cada vez mais. Eu quero convidar você, então, a pedir esse material, não somente através do telefone, mas você também pode através do site biblia.com.br. Lá você pode baixar esse material e estudar junto com a gente. Hoje nós estamos estudando, então, o segundo capítulo, que fala sobre o herói que é Cristo Jesus. E nós estamos no segundo dia do segundo capítulo, tá bom? Nós vamos estudar, mas antes nós temos que orar. Buscar a Deus em oração para que Ele ilumine a nossa mente, para que a gente compreenda qual é a mensagem que Ele tem para mim e para você hoje também. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por mais esse privilégio de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez. Nós abrimos não somente a Palavra, mas abrimos o nosso coração, para que nesse momento o Senhor fale a cada um de nós. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu não posso continuar sem lembrar você que você pode participar com a gente, tá? Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma abordagem, se você quer complementar alguma ideia também, nós sentiremos muito felizes de você participar com a gente através das redes sociais, tá bem? O nosso Facebook é Escola Bíblica NT, bem simples. As nossas redes sociais são assim: Facebook, Escola Bíblica NT, a gente tem transmitido no Facebook. Também o nosso Instagram é @Escola Bíblica NT e o YouTube, Escola Bíblica NT, tá bom? Siga o nosso Instagram, a gente sempre está postando algumas mensagens para você também, tá bom? Você é muito querido junto com a gente aqui. E nós vamos começar abordando exatamente esse tema. Nós já ilustramos ontem, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre isso. O verdadeiro herói. Você está vendo ali alguns personagens, alguns falsos heróis ilustrados aí em quadrinhos e filmes também, né? Com suas fraquezas, debilidades, e muitos deles, como falamos ontem, são uma tentativa da cópia da pessoa de Cristo Jesus, né? Por incrível que pareça, se você está assistindo pela primeira vez, muitos desses personagens aqui
foram e são cópias da vinda de Jesus a essa terra. Só que antes da gente ouvir sobre as lágrimas de João, que eu mencionei que nós falaríamos, eu penso junto com você sobre o contexto de João. Hoje em dia, você, de repente, já ouviu de pessoas dizerem assim: eu sou um profeta, eu tenho uma palavra profética, ou meu líder religioso é um profeta e disse algo para mim. Deus pode usar pessoas como profetas? Pode ainda, mas Deus usa em determinadas circunstâncias e situações que só Ele verdadeiramente sabe o momento. Mas o que acontece hoje é que muitas pessoas, ao invés de entenderem que um profeta, ele sofre, ele é rejeitado, ele era abandonado como João foi, muitas pessoas se vangloriam dizendo: eu sou um profeta. E nem sempre é assim. E não foi assim com João. João sofreu. E João estava sendo perseguido, preso numa ilha, um preso político, por não negar a sua fé, por permanecer fiel a Deus. E ele começa então a escrever cartas a igrejas que estavam sendo perseguidas por Roma. Igrejas que muitas delas estavam negando a sua fé. E como muitas hoje têm renegado a fé também. E de repente, em meio às visões que João recebe, ele recebe uma visão. E tem uma lição para mim e para você. Olha o que diz. João estava preso na ilha de Patmos e a pergunta de número 3 diz assim: o que deixou os escritos do Apocalipse angustiado? O que deixou o escrito do Apocalipse angustiado? É uma pergunta, na verdade, relacionada com João. O que deixou o escritor, a palavra certa seria, ele está equivocada, o escritor João triste, angustiado e chorando? A resposta está na própria Bíblia. Nós vamos ver aqui. Apocalipse 5, verso 1 a 4 diz assim: então vi da mão direita daquele que está sentado no trono. Imagine a cena. A mão direita, um homem assentado no trono. Eu vou até sentar aqui para a gente ilustrar. No trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em voz alta: quem é digno de romper os selos e de abrir esse livro? Nas mãos não havia ninguém, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E João diz: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Agora imagine comigo a cena. João vê um ancião sentado no trono com um livro na mão direita. E um anjo pergunta em alta voz: João, pergunta para todos, clama a todos: alguém é capaz de abrir esse livro? Quem é digno? E de repente ressoa uma resposta: ninguém é digno de abrir esse livro. E João começa a chorar. E ele entende que aquele livro selado com 7 selos, de alguma maneira representava as pessoas que deveriam ser salvas ou não, o plano da redenção. E João começa a chorar porque ele começa a se questionar: será que o plano da redenção, será que o sacrifício de Cristo Jesus, será que a morte dele na cruz valeu de alguma coisa? Será que de fato o sacrifício que Jesus viveu trouxe alguma solução real para mim e para toda a humanidade? Ninguém é digno, ninguém é capaz de salvar de fato. E nós vemos então um próximo texto que exemplifica melhor esse contexto da história. Diz assim: que rolo é esse? Que livro é esse? E nós podemos ilustrar com essa lei chamada Lei do Levirato. O que era a Lei do Levirato? Em Levíticos nós vemos o seguinte: um homem era casado, ele morria, e o irmão que sobrevivia, se ele tinha um irmão, ele era obrigado a casar com a esposa viúva, e o filho que nascesse dessa mulher era considerado como filho não do pai biológico,
mas do primeiro marido da mulher. Era uma lei que confirmava a autenticidade do primeiro marido como aquele que daria a descendência. Ficou claro? A esposa ficava viúva, ela casava com o irmão do falecido, mas o filho que ela teria com essa pessoa era como se fosse filho do falecido. A lei do levirato ela era um significado importante no sentido de posse. O possuidor daquele filho, na verdade, era o primeiro marido. É como se o primeiro marido fosse aquele que gerou o filho. Então, o termo-chave é posse. Aquele que possuía, na verdade, aquela mulher era como se fosse o primeiro marido. Era uma lei do Antigo Testamento. E a Bíblia faz uma relação disso com os 7 selos, com o Apocalipse, dizendo o seguinte: que existia alguém que tomava posse daquele símbolo, daqueles selos. Quem era o dono daqueles selos? Quem era capaz de abrir aqueles 7 selos? A quem pertencia? Será que teria alguém que poderia ser dono daqueles 7 selos, capaz de abrir e resolver essa circunstância? No coração, então, de João, um questionamento: será que existe alguém que pode solucionar a questão do pecado, da morte? João, e a gente recordando alguns princípios de histórias bíblicas, nós nos lembramos que João, ele esteve no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz assim: o Monte da Transfiguração, quando ele se encontra com Moisés e Elias, e Jesus está lá. E naquele momento a gente percebe que Jesus, no coração dele, ele tinha uma vontade tremenda de morrer pela humanidade, mas ao mesmo tempo, isso parece desafiador para nós entendermos, mas Jesus tinha medo da morte. Naquele momento, no Monte da Transfiguração, quando alguns discípulos se encontraram com Moisés e Elias dizem para Jesus as seguintes palavras: Senhor, se o Senhor morrer, nós seremos salvos. Mas se o Senhor não morrer, nós teremos que descer aqui do céu e voltar para a terra e morrer eternamente. E no coração de Cristo Jesus, imagine, ele desce com o desejo de morrer por mim e por você. E João questiona, o mesmo João que viu Moisés e Elias: mas será que alguém é digno de salvar, de abrir esse selo, de abrir os nomes que estão escritos aqui, de salvar esses nomes? Nós vamos então para a pergunta de número 4 desse segundo estudo nosso. Eu vou lançar essa pergunta e a gente vai para um rápido intervalo. A pergunta é a seguinte: quem na Bíblia, olha a pergunta, quem na Bíblia é chamado de Cordeiro? Nós já falamos sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e se você tem alguma dúvida sobre esse capítulo, capítulo 5 de Apocalipse, falando sobre os 7 selos, entre em contato com a gente através do Facebook, Escola Bíblica NT, ou também através do Instagram, Escola Bíblica NT. Após o intervalo, a gente tem a resposta dessa pergunta. Eu aguardo você. Voltamos com a Escola Bíblica. Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente, se envolvendo, estudando esses temas profundos da Palavra de Deus. Nós vamos lembrando que cada tema que nós temos abordado aqui tem como princípio a Palavra de Deus e como norteador aqui desse estudo, se é que a gente pode dizer assim, esse guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós estamos estudando esse guia, tá? Você, claro, pode estudar sem acompanhar os programas, mas se você quiser receber na sua casa também, você é só entrar em contato com a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 em horário comercial, é gratuito. Você passa os seus dados daí onde você mora e nós vamos enviar para a sua casa também. Ou você pode baixar agora online também esse material. Biblia.com.br é muito fácil, basta você entrar em contato com a gente, vale muito, mas muito a pena, tá bom? Nós voltamos agora com uma pergunta que nós lançamos no bloco anterior, que é a pergunta de número 5 do nosso segundo estudo, falando sobre o herói que é Cristo Jesus. Nós vamos à pergunta então, a pergunta número 4, ou melhor. Quem na Bíblia é chamado de Cordeiro? Nós já falamos isso semana passada, mas tem um complemento bem interessante que responde essa pergunta. João 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte,
João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o primeiro símbolo que nós vimos, então, no Apocalipse, que é o símbolo do Cordeiro, ele é descrito e respondido pelo próprio João, dizendo que quem é o Cordeiro é a pessoa de Cristo Jesus. Mas existe um questionamento em João ali na ilha de Pátmos, chorando. Ele pergunta: quem é capaz de abrir o selo? E nós vemos a resposta aqui então. Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado? E a resposta está aqui. Apocalipse 5, 7 a 10. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Imagine mais uma vez a cena. Alguém assentado no trono, o próprio Deus. E de repente ele, o Cordeiro, se aproxima e recebe esse livro da mão direita. E continua o verso. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E continua o verso. E eles cantaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O significado desse verso, o simbolismo desse verso tão profundo, é que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, é o único capaz de verdadeiramente receber de cada um de nós os nossos pecados, as nossas confissões. Jesus é o único substituto. Não existe nenhum líder religioso que pode interceder por você. Não existe nenhum líder religioso que possa morrer por você. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único capaz. E nós vemos então que um grupo começa a adorar o Cordeiro. E existem algumas músicas que representam muito bem esse verso. Aquele que é digno, aquele que é honrado, aquele que merece o louvor. Todas as tribos louvam a Deus. E sabe qual é o significado desses termos? Né? Os 24 anciões e tantos outros. O mundo todo, o universo todo reconhece que Cristo Jesus é o único capaz de se sacrificar e o sacrifício dele foi válido por mim e por você. No primeiro momento, João não entendeu o significado dessa profecia. E às vezes a gente imagina que tudo que João ouvia, via, de repente se tornava claro para ele no primeiro momento, mas não. João chorou, mas Deus revelou a João e hoje revela a nós que esse texto é um simbolismo de que nós fomos aceitos no sacrifício de Cristo Jesus. Esse livro, não sabemos ao certo, pode ser o livro da vida, o livro em que está relatado os nossos erros, as nossas falhas, não sabemos. Mas o fato é que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, é o único capaz de aceitar o seu pecado e transformar em perdão diante do trono de Deus Pai. Eu queria que você imaginasse comigo o Cordeiro que foi imolado lá no início, no Éden. O Cordeiro que muitas vezes no deserto também foi imolado representando o Cristo Jesus que viria. Jesus veio e morreu por mim e por você. E no livro do Apocalipse, mais uma vez, aparece o Cordeiro Cristo Jesus. Como nós temos mencionado ao longo de toda a Bíblia, nós vemos que o centro do Apocalipse é a pessoa de Cristo Jesus, como estudamos semana passada em Apocalipse 1, verso 1. E eu volto a perguntar para você, vale a pena estudar Apocalipse? Claro que vale. Vale a pena porque ele é o centro
tudo que vai finalizar dentro da história desse mundo, apontando Jesus como a solução. Jesus é a solução para o pecado, Jesus é a solução para os erros, Jesus é a solução para as incertezas, Jesus é a esperança, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a estrela da manhã, Cristo Jesus. Eu tenho um desafio para você hoje, nessa terça-feira, encerrando esse estudo. Lembrando a você que esse desafio tem que ser cravado e guardado dentro do seu coração. Mas antes, quero contar uma história para você. E é uma história muito bonita. E a história é uma história bíblica. Nós vamos até Gênesis 15, quando nós falamos sobre o Cordeiro de Deus. Um relato bíblico de Gênesis capítulo 15 conta acerca da aliança que Deus faz com Abraão, que Jesus faz com Abraão. Ele diz assim: Abraão, Deus pega um animal, parte esse animal no meio, não sei se você já leu sobre essa cena, Gênesis 15, e de repente ele parte esse animal e como uma fumaça e fogo passa entre as partes desse animal, entre as metades desse animal. E de repente Deus comunica a Abraão dizendo as seguintes palavras: esse animal, Abraão, representa a mim e a você. Aquele que quebrar a aliança que eu estou fazendo com você agora, se eu quebrar, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. Se você quebrar a aliança, vai acontecer com você o que aconteceu com esse animal. Adão e Eva quebraram a aliança. Abraão quebrou a aliança. Moisés quebrou a aliança. Eu e você, muitas vezes, quebramos as nossas alianças com Deus. Nós mentimos, nós erramos, nós prometemos e não cumprimos. E no livro do Apocalipse, mais uma vez, aparece o Cordeiro, que diz assim: se você errou, eu morri por você. Eu me sacrifiquei por você. Então as lágrimas de João se transformam em lágrimas de alegria. E a certeza de que nós não precisamos morrer eternamente, porque o Cordeiro de Deus morreu no meu lugar e no seu lugar. Só que hoje a Bíblia diz que esse Cordeiro não está mais imolado, não está mais na cruz. Ele é o verdadeiro herói, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós vamos estudar um pouco mais sobre isso ainda. E o papel de Jesus hoje, nessa trajetória que estamos estudando sobre a vida dele, nós olhamos nos evangelhos e vemos Jesus como Cordeiro morto na cruz. Mas Jesus hoje é o Cordeiro que intercede por mim e por você também. Cada pecado seu, cada lágrima, cada pedido de perdão é levado ao trono de Deus através do sacrifício e da intercessão de Cristo Jesus. É isso que o Apocalipse desafia você e a mim. E por falar em desafio, eu quero deixar um desafio de hoje para você, como todos os dias. O desafio é pensar sobre a nossa vida, os nossos erros e Cristo, aquele que tomou todos os nossos pecados, colocou na cruz para nos salvar. Eu quero desafiar você a pensar no sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não foi fácil para ele, mas João se tornou feliz ao saber que ele, Cristo Jesus, é digno, o único digno de morrer por mim e por você também. O tema de hoje foi bem reflexivo. Não estudamos profundamente profecias, mas entendemos que o único substituto é Cristo Jesus. E isso é importante nós entendermos para continuarmos estudando as profecias. Lembre-se, ninguém pode interceder por você. Você entende isso? Você aceita isso? E mais importante, nesse momento, nós vamos direto até o trono da graça através da pessoa de Cristo Jesus, através do Cordeiro de Deus. Eu quero orar com você e que Cristo Jesus aceite a nossa vida, as nossas falhas e que Deus perdoe os nossos pecados. Vamos orar.
Bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado por esse estudo de hoje, que mostra que existe Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que pode interceder por cada um de nós, que pode nos dar a salvação. Senhor, eu entrego a minha vida, a vida de cada telespectador em Tuas mãos. Nos renove a cada dia, nos transforme e habite em nosso coração. Que amanhã possamos continuar estudando a Tua Palavra e colocar essas verdades na nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.